Olá pessoal, tudo bem? Então, pequeno atraso aí, por volta das 15 para 7, comunicado aí a decisão, 4,25 com basicamente 75 pontos mais contratados. Então, 4,25 a Selic agora, na próxima reunião vai para 5, certo? E, bom, esse é o resumo, né, para quem está com pressa de saber. Mas o texto tá bem resumido, eu gostei do texto. Eles citam aqui que no exterior está havendo recuperação robusta da atividade econômica, certo? E que isso traz um cenário, um ambiente desafiador para os países emergentes, entre os quais o Brasil. Na atividade econômica brasileira, ele cita que, apesar da intensidade da segunda onda da pandemia, os indicadores continuam mostrando evolução mais positiva do que o esperado, certo? Nós tivemos também dado positivo do ICBR, que nós não comentamos ainda no canal, nós vamos falar disso nos próximos vídeos. E eles citam aqui que os riscos para a recuperação econômica reduziram-se significantemente. Isso é muito, muito bom de ver, né? Bom, eles falam aqui que a pressão inflacionária está maior que o esperado, certo? Que a normalização das condições de oferta não tá lento, certo? Então, quer dizer, então tem uma demanda e a oferta não normalizou ainda. Isso aí é fácil de entender. Eles citam também o cenário hídrico, certo? E nós tivemos uma notícia bem desagradável aí recentemente, com 20%, uma estimativa de 20% de alta na conta de luz, o que é uma coisa bem ruim mesmo, certo? Contribuem para manter a inflação elevada no curto prazo, certo? No nosso vídeo de inflação, nós chegamos a 6,5 ali, usando as médias de 4 anos, né, pessoal? A despeito da recente apreciação do real. Isso aqui eu acho que revela bastante, tá? Por exemplo, a despeito da recente apreciação do real, quer dizer, não precisava ter citado essa frase. Se citou essa frase, então é porque havia uma certa expectativa na equipe do cupom de que a queda no dólar reduziria a pressão inflacionária de maneira mais rápida. Então, quer dizer, o real se apreciou, gerou uma expectativa de reduzir a pressão inflacionária e isso ainda não aconteceu. Então aqui eles estão colocando isso, certo? Então é porque havia esse plano, certo? Na minha interpretação é isso, certo? Muito bem. Aí eles citam aqui que as medidas de inflação estão acima do intervalo compatível para o cumprimento da meta. Então é preocupante, certo? Eles citam aqui o 5,8 do Boletim Focus e a expectativa deles também está no 5,8 para esse ano e ano que vem 3,25, só que no Focus 3,8, tá? 3,5, perdão. E aqui, gente, 6,25 encerrando esse ano, tá? Então eu acho que vai chegar lá, porque eles retiraram aquela frase do ajuste parcial, tá? Eles citam aqui, os preços das commodities, que se cair vai ser bom para o controle da inflação. Eles falam aqui que a resposta à pandemia, né, com políticas fiscais e tal, que podem piorar a trajetória fiscal, a gente já está bem ciente desses problemas, que podem elevar os prêmios de risco do país. Aí o que quer dizer elevar prêmio de risco do país? Quer dizer exatamente isso, aumentar as taxas no Tesouro Direto, pessoal, porque são, por exemplo, IPCA+, aquele mais é considerado um prêmio, certo? É um prêmio de risco. Então, conforme a trajetória fiscal piore, se isso acontecer, se a pandemia piorar, poderemos ter mais aumento de prêmio de risco, tá? Ele ainda cita o processo de reformas e ajustes necessários na economia tem que continuar, certo? Que é mais aqui? Bom, então, considerando o cenário básico, o balanço de riscos, o cupom decidiu, de forma unânime, como sempre, elevar a taxa básica de juros para 4,25. Então, pessoal, o 4,25, como é que fica o CDI? 100% do CDI, 4,15, tá?
E como é que fica a poupança, que eu não tinha falado no último vídeo? 2,97, quase 3% ao ano. Ao ano, tá? Muito bem. E aí ele fala aqui que é compatível com a convergência da inflação para a meta do horizonte relevante, perdão, que inclui o ano que vem. Vamos ver aqui o que ele diz. Neste momento, o cenário básico do cupom indica ser apropriada a normalização da taxa de juros para patamar considerado neutro. Então, pessoal, aquela normalização parcial já deixa de existir. Então, 6,25 esse ano, 6,5 ano que vem, tá? Então, praticamente nós teremos aí essa alta. Bom, vamos fazer uma projeção aqui. 4,25, depois 5, 5,75, talvez 6,25 no fim desse ano. E aí para um tempo, e ano que vem, conforme se acontecer alguma coisa, passa para 6,5. Então, pelo menos mais 3 reuniões, no mínimo, com altas no passo de 75 pontos base, certo? Não houve, alguns agentes econômicos e alguns analistas estavam pensando em aumentos de 100 pontos base, não aconteceu, ok? Mas temos aí que vai normalizar. Isso já, de repente, já deu uma certa tranquilidade para o mercado, como a gente viu nos últimos dias, as taxas caindo bastante, certo? Mas, pessoal, o mercado não reagiu muito bem à questão do Federal Reserve. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui as expectativas de juros para o prazo de 2031, que a gente tradicionalmente olha bastante. Então nós tivemos aí na segunda, na terça e na quarta a queda, certo? Caindo por vários dias seguidos, que a gente vê aqui uma reversão, certo? E hoje, vejam bem o horário, por volta das 15 horas houve um aumento aqui rápido, uma elevação forte, ascendente rápida em pico, assim, fez um pico de taxa saindo de 8,88 para 9,07. Foi um salto realmente. E o que tem no boletim do Federal Reserve? Tem que eles elevaram a projeção de inflação nos Estados Unidos e já tem alguma previsão de 2 aumentos de taxa de juros lá em 2023. 2 momentos de aumento em 2023. O que pode ser, como eles trabalham com intervalo de 0 a 0,25, pode ser que passe para meio a 0,75 ou 0,75 a 1 e depois para alguma coisa próxima de 1,5, certo? Então o mercado deu essa estressada e nós temos visto que nas últimas reuniões do Copom tem acontecido isso. Inclusive, eu venho fazendo os vídeos mostrando que eu gosto das ponderações, que eu acho que a conduta está muito adequada, está muito consciente para o problema da inflação, e o mercado reage mal nos dias seguintes, tá? Vamos ver como é que vai reagir nessa quinta e na sexta, mas, pessoal, se subirem as taxas do Tesouro, não se surpreendam, porque o mercado tem feito isso. Vocês viram como é que foi a semana inteira, foi tranquila, começando bem a quarta-feira, como a gente viu, com um otimismo renovado, o dólar chegou na mínima de 4,99, pulou para R$ 5,05, então estressou com base aí no que aconteceu no Fed. Quanto à questão do nosso Copom, eu acho que está super adequado, tá? Eu acho que essa alta de juros para combater o problema da inflação vem a corresponder, de certa maneira, ao que o mercado sempre está pedindo há vários meses. E como é que eu posso dizer assim? Claro, tem elementos que estão fora do controle, como citado apropriadamente aqui na questão das commodities, certo? Mas aí a questão é a seguinte, a pergunta que eu faço é a seguinte: se o Banco Central não tomar essas medidas, tá? E a inflação já está com a expectativa de 5,8, imaginem, minha gente, para que número não iria se o Banco Central, por exemplo, tivesse mantido a Selic em 2%, certo? E não fizesse ajuste nenhum, tá? Então eu acho assim,
é muito como alguns pacientes que tomam remédios para pressão e não estão com a pressão controlada, né? Eles perguntam assim: ah, mas esse remédio aqui não está funcionando. Ah, mas você tem ideia de como a pressão seria se o senhor não tomasse nada? Né? Então, eu vejo assim: se o cupom não tivesse feito nada, não tivesse aumentado nada da taxa básica, como é que estaria a inflação agora? Né? E certamente ela está muito pior. Então, eu vejo assim que com os instrumentos que o Banco Central tem, eu acho que as medidas tomadas estão sendo positivas, graduais, está sendo bem uniforme. Então, quer dizer, em mais 3 reuniões a gente atinge o 6,25 e provavelmente nós teremos aí o Tesouro Selic voltando a ser seguro, tá? A gente pode esperar o Tesouro Selic chegar na taxa. A gente não precisa comprar antes. Não é que nem Tesouro IPCA, que é o bom é comprar quando a taxa está alta e aí a taxa cai e a gente tem uma apreciação do papel. O Tesouro Selic não precisa fazer nada disso. Só esperar ele aumentar. Então, pessoal, é isso, tá? A minha visão é positiva, mas a gente está num processo de, espero, né, sair finalmente de uma pandemia que teve consequências gravíssimas. E isso tudo é lento, os setores vão se recuperando de forma heterogênea, isso também está na ata, e as reformas também estão andando muito devagar, né, como tudo no Brasil, né? O Brasil costuma fazer as coisas sempre na última hora, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aqui. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.